vamos ler um versículo, refletir um pouco sobre ele. Na verdade, nós leremos os versos 37, 38, 43 e 44, 45 e 46. Nós vamos até o verso 49, mas vou saltar alguns em razão do tempo. São 19 horas e 25 minutos. Eu pretendo que 20 horas nós estejamos aqui, quem sabe cantando a última canção preparada para essa ocasião, nos despedindo. Esse é o desejo do meu coração. E eu vou me pôr à prova aqui, pelo menos no relógio da minha filha. Talvez ele possa estar parado. Se tiver, a responsabilidade não é minha, né? Se os irmãos aqui puderem não me ajudar com o horário, vai me ajudar bastante. Mas em razão aí de perceber as dificuldades de ficarmos tanto tempo preso não, né? Mas prestando atenção, segurando talvez um telefone. Alguns têm a possibilidade de colocar na TV, mas não são todos, né? Então entendemos que o ambiente ou a maneira como nós estamos fazendo não é a melhor, não seja a melhor. Porém, é o que nós conseguimos e temos nos esforçado. Hoje pela manhã, com todo o aparato da asepsia e da proteção, os irmãos Rogério e o Wellington estiveram aqui, se não me engano, toda a manhã. Eu saí daqui, já era quase 12 horas, eles permaneceram. Na tentativa de captarmos o som direto pela mesa, não foi possível, mas eu acredito que para a próxima semana nós conseguiremos. A intenção nossa é proporcionar uma melhor qualidade de transmissão. O irmão Márcio, uns 10 dias atrás, o irmão Márcio Pimentel, esteve aqui também durante a semana, estendendo o sinal da rede de internet da igreja aqui para o templo. Tudo isso também visando uma melhor conexão para os irmãos. Ou seja, estamos nos mobilizando para que você possa ter uma transmissão com qualidade, ainda que reconheçamos não termos alcançado o que entendemos ser o ideal. Ore para que Deus nos ajude, ore para que Ele cumpra o propósito dele. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia de quarentena, declarado pelos governos, pelos governantes. Eu tenho dito, irmãos, ore em primeiro lugar para que Deus cumpra os propósitos dele. Deus não cochilou quando isso tudo iniciou-se. Ele tem um propósito em tudo isso. Então ore para que ele cumpra os propósitos dele e com misericórdia guarde-nos e nos dê a alegria de voltarmos ao nosso estado normal e termos aqui o templo com todos os nossos amados irmãos. Eu leio para você o primeiro verso, que é o de número 37, só contextualizando. Nós estamos aqui diante do primeiro conjunto de ensinamentos de Jesus, aqui logo após o Sermão do Monte. Alguns dizem que esses textos fazem parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Outros pensadores já dizem que não for a mesma ocasião. Há, na verdade, pelo menos esse de Lucas, que é semelhante ao que Mateus escreve, mas com algumas particularidades. Mas há um entendimento mútuo que esse texto, ou esses versículos dentro do capítulo 6, compõem-se dos principais ensinamentos de Jesus para os discípulos, logo para nós. Poderia dizer para você que nós aqui leremos as palavras de Jesus, segundo Lucas, quando falou de coisas essenciais, primordiais, vitais, para aqueles que desejariam ou desejavam ser os seus seguidores. Jesus não é mal educado, mas Jesus sempre foi sincero. Ele seria o que alguns chamam nas redes sociais o sincerão, ou o sincero, que ele disse assim para um grupo de pessoas, quando estavam numa disposição de que queriam segui-lo. Ele disse assim: olha, se você quer seguir a mim, você precisa, em outras palavras, negar as suas vontades e desejos, sacudir aí toda carapaça ou toda máscara de coitadinho, de dodóizinho, de filhinho mimado pela mamãe e pela vovó, porque você precisa pegar a sua cruz, pôr nos seus ombros e seguir. Ou seja, ele disse para os discípulos: quem quiser me seguir precisa negar as suas vontades, tomar a sua cruz e seguir-me. Um ponto que eu já antecipo aqui a um decorrer do sermão, um ponto que
tem me feito pensar e repensar muito. Hoje, quando eu estava fazendo uma caminhada, uma corrida durante o dia, eu fiquei pensando nisso quase todo o percurso. Eu faço parte de uma igreja, não vou nem dizer mal acostumada, mas eu faço parte de uma igreja mimada, uma igreja que, dependendo da circunstância, Senhor, Tu és maravilhoso. Dependendo da circunstância, Tu não existes. Não é possível que Tu existes, estou a passar o que passo. Eu faço parte de uma geração da Igreja de Cristo que a santidade, ela inexiste. Ou seja, não existe dedicação mais a Deus, ao seu reino, ao seu evangelho. Nós servimos a Deus e servimos a nós, aos nossos entes queridos, aos nossos desejos, aos nossos programas, aos nossos hobbies. Nós servimos tudo junto ao mesmo tempo, e não é possível. Jesus no Novo Testamento e Jesus no Antigo Testamento, ou seja, o Yahvé, sempre deixaram claro que há necessidade de dedicação para aqueles que se decidem por servir a Deus. Não é possível servir a Deus e a si mesmo, não é possível servir a Deus e o amor ao dinheiro, não é possível servir a Deus e aos vícios. Eu estava lendo hoje um autor e ele disse: aquele que está numa missão, ou seja, na missão de ser um cristão, e divide esta missão com os vícios, as luxúrias, os desejos e os prazeres, este falhou em sua missão. E quantos têm oscilado entre a missão que Cristo nos confiou de ser um servo, seja um servo pastor, um servo cantor, um servo zelador, um servo diácono, um servo apenas, mas aquele que aceitou a missão e tem dividido a missão com seus vícios aqui, eu estou falando do conjunto de coisas que fazemos, que sabemos que Deus delas não se agrada. Aqueles que dividem a missão de ser cristão com os vícios, estes falharam em sua missão. Bom, esse texto que nós lemos, esses versículos que nós lemos, estão dentro de um gabedal, de um conjunto de ensinamentos primordiais da vida cristã. O primeiro verso diz assim, 37: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. O rabino Hillel, um rabino que viveu 100 anos antes de Cristo aproximadamente, disse assim: não julgue ao próximo até que chegue ao seu lugar. É muito fácil julgarmos aqueles que tropeçaram na fé e estão caídos, até que nós também tropeçamos na fé e nos reconhecemos caídos. Quando assim, nós não conseguimos julgar aqueles que estão caídos. Ao contrário, quando nós nos percebemos na mesma posição daqueles a quais nós proferíamos palavras, sentenças de juízos, quando nós nos percebemos na mesma situação destes, ao invés de julgá-los, nós clamamos por eles, assim como clamamos por nós. Por que não devo julgar? Eu não devo julgar porque, em primeiro lugar, eu estou factível a me encontrar na mesma posição daquele que é objeto do meu julgamento. Se hoje você está bem, se hoje você está no seu alto senso de justiça, bem, cuidado ao julgar aquele que você entende estar mal, porque você pode também parar no lugar dele. Você está aqui rogando praga? Não, eu estou apenas fazendo constatação ou constatações de realidade. Segundo, não devemos julgar porque o juízo pertence única e exclusivamente ao Senhor Deus. O autoconhecimento leva-nos à reforma, e esta última, a sabedoria de que não há perfeição alguma na humanidade. Logo, sendo assim, não podemos julgar aquilo que somos ou estamos passíveis de também fazer. Eu, quando faço ou quando tenho autoconhecimento de mim mesmo, sou levado à reforma, ou seja, a me refazer, a me remodelar, a dizer para mim mesmo: eu não vou mais por esse caminho, eu não mais vou aceitar esta oferta. Quando eu faço essa autoanálise, eu tenho esse autoconhecimento de mim mesmo, eu me auto-reformo. E quando eu tenho esses dois precedentes de autoconhecimento, de auto-reforma, eu não julgo ninguém, porque eu entendo que se eu não cuidar, eu também posso estar na mesma situação ou pior. Eu pergunto para vós, pergunta retórica:
ou seja, aquela que não necessita de uma resposta, senão apenas da reflexão. Pergunta retórica: quem nunca se surpreendeu fazendo aquilo que reprova? Quem nunca? Quem nunca se surpreendeu fazendo aquilo que condena? Quem nunca se surpreendeu fazendo aquilo que um dia falou: eu nunca me sujeitarei a isso. Esta instrução, não julgue, esta instrução de Jesus, não julgue, é um dos seus principais ensinamentos. Olha o que o texto diz, e nós lemos: aquele que não julgar não será julgado. Aquele que não julgar o seu próximo, por Deus não será julgado. Aquele que perdoar o seu próximo, por Deus será perdoado. Olha que relação de equivalência nesta instrução de Jesus, neste ensinamento de Jesus. Aqueles que autoanalisam-se e gastam todo o tempo disponível para a correção dos seus atos falhos, não tem porquê nem para que julgar, ou melhor, reparar e logo julgar o próximo, senão por ambos suplicar a misericórdia do Eterno. Eu repito esta frase: aqueles que se propõem a autoanálise, aqueles que dedicam tempo à autoanálise, à reflexão, ao refazimento de si mesmo, não tem porquê e nem para que julgar o próximo. Muito pelo contrário, todas as vezes que eles fazem essa autoanálise, eles reparam tantas falhas, tantos caminhos passíveis de refazimento, que a única coisa que vem à mente deles é: Senhor, tenha misericórdia de mim e ajude o meu irmão. Porque são tomados por este autoconhecimento de que nós somos em nós mesmos insuficientes, logo não temos em nós prerrogativa alguma de sentenciar aqueles que erram. E eu não estou aqui falando de uma maneira subjetiva, lançando palavras ao vento e ao esmo. Não, você já vai entender onde eu quero chegar. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Versículo 38 deste capítulo 6 que nós estamos lendo. Uma ideia continuada do que Jesus está falando. Amar ao próximo como a si. Que Jesus está dizendo: olha, não julgue o próximo. Se você não julgar, Deus não te julga. Se você perdoar, Deus te perdoa. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, faça com os outros aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você espera que façam para você, porque Deus dará a vocês na medida que vocês derem também aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo, uma referência aqui a Mateus 22, 39, é o que Deus espera que façamos para com o nosso próximo. Aí eu digo para você: quantos cônjuges, ou seja, casais, marido, mulher, estão nesta exata hora oprimidos pelo sentimento de autojustificação, esperando o reconhecimento do outro? Estão agora oprimidos pelo sentimento de autojustificação, mais ou menos assim: eu faço tudo por ela, eu faço além do que devia por ele, eu aguento isso tudo por ele ou por ela, eu não mereço isso, eu não mereço isso, eu não mereço isso. E estão oprimidos com tais sentimentos, esperando o reconhecimento do esposo ou da esposa, sem perceber que isso é exatamente o que o cônjuge também está a esperar. Estão os dois oprimidos e inflamados pelo sentimento de autojustiçamento, de autojustificação. Eu faço tanto, ele ou ela não me merece. E estão os dois privando-se um ao outro daquilo que ambos precisam, que é de ceder, de perdoar, de olhar com os olhos de amor,
de graça, de misericórdia, de entendimento do que a Bíblia aqui está dizendo. Deem aos outros aquilo que você quer que seja dado a vocês. Quantos pais estão presos também nesse sentimento porque entendem que os filhos são ingratos? Quantos filhos estão presos também nesse sentimento porque olha o pai da vizinha, o pai da amiga, a mãe da amiga, amiga, mãe do vizinho. Ah, como meu pai poderia ser assim. Ah, como minha mãe poderia ser assim. Estão presos no sentimento de autojustiça, sem entender que os pais também possam estar pensando: como eu queria ter um filho como o do vizinho, como eu queria ter uma filha como a do meu amigo. Quantos estão assim? Quantos esperando dos outros aquilo que também precisam fazer, e esperando aquilo que precisam dar, esperando compaixão, perdão, amor, sem contudo perceber que tais questões, tais coisas também são faltas, ausentes em si mesmo. Jesus, nesse mesmo capítulo, no verso 43 e 44, vai dizer: a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutos bons. Eu leio para vocês a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pé de urtiga. O tempo revela todas as coisas, amados. O tempo revela todas as coisas. É possível que você e eu cheguemos em algum momento da nossa vida em que nós refletiremos sobre de fato quem somos, não aquilo que pensamos ser, nem aquilo que nos fizeram acreditar que somos. Eu já falei aqui em alguns sermões anteriores que nós não somos aquilo que queremos ser. Primeiro, nós também não somos aquilo que dizem que somos. Segundo, nós também não somos aquilo que nós desejamos ser. Eu não sou o que penso, não sou o que quero e não sou o que dizem que sou. Quem sou então? Aquilo que eu faço. A árvore, ela é reconhecida não pelo nome que ela atribuíram. Oh, que macieira, não sei se pé de maçã é macieira, vamos falar bananeira que é mais comum. Oh, que bananeira maravilhosa. Alguém disse, alguém escreveu. Uma bananeira, ela não é boa porque alguém a epigrafou de uma boa bananeira, a nomeou de uma boa bananeira. Não, uma bananeira, ela é aquilo que ela produz. Apenas após produzir as bananas, e não necessariamente a visão estereótipa do fruto diz o que é, mas tão somente quando você come do fruto. Quem nunca pegou aqui uma maçã bonita? Eu prefiro as argentinas, que é mais vermelhinha, maior um pouco, talvez eu seja um pouquinho olho grande, né? Porque a brasileira é meia pequenininha, né? A maçã argentina, prontosa, bonita, quando você mastiga, parece que só tem água. Olha, essa aqui é a maçã ou a melancia? Quem nunca? Nada contra as melancias, amados. Michel, não é para rir não, que é ao vivo aqui, tá? Quem nunca? E você se decepcionou. Nossa, o gosto não condiz com a aparência, o gosto não condiz com a apresentação. Quem nunca? Por que você está dizendo isso? O tempo revela-nos quem somos. E talvez hoje seja necessário nós fazermos esta autoanálise. Quem de fato somos? É possível, eu já me surpreendi num momento como este. É possível nós nos cegarmos, nos ensurdecermos a partir das nossas concepções de padrão de santidade, de justiça, de bondade. E aí você começa a dizer assim: eu já me surpreendi por um momento assim: nossa, a igreja tal, que igreja, que entendimento teológico é esse? Nossa, o pastor tal, de onde esse cara tirou isso? Nossa, o pensador tal, meu Deus, misericórdia. Nossa, o fulano de tal. Ou seja, eu durante algum tempo, por algum momento, fiquei tão cego com as minhas próprias concepções de autojustiça que esqueci de fazer o dever básico que a Bíblia me convida, examinar a mim mesmo. E eu gastava tanto tempo refletindo sobre o que diziam os outros e pensando o que pensavam os outros e julgando-os como certo ou errado, que esqueci de olhar para mim.
Estava cada vez mais que assim pensava e assim agia, me distanciando do Senhor. A palavra acabou de dizer isso aqui. Quantos de nós não estamos, possivelmente, longe do Evangelho de Jesus Cristo, ainda que dentro do templo, hoje não fisicamente, mas há algumas semanas atrás, dentro do templo, dentro de uma organização, dentro de uma estrutura religiosa, mas na verdade longe do Senhor, do seu Evangelho, da sua palavra, da sua comunhão. Por quê? Porque não reconhece que a posição de justiça, de julgamento, é única e exclusivamente do Senhor. Quantos de nós poderia assim dizer? Nos assenhoramos do lugar que pertence ao Senhor e começamos a agir para com os outros como se nós fôssemos deuses, sabendo que não somos, sem olhar e sem aceitar ninguém dizer que estejamos, ou estávamos, ou estamos errados, envenenados pelo sentimento de autojustiça. E esse texto de Mateus vai quebrar tudo isso, desconstruir tudo isso e nos trazer a realidade, a sensatez, a razão de que na verdade todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, suplicar por misericórdia e graça ao Eterno, por nós e pelos nossos irmãos. O tempo nos revela quem somos. O verso 45 diz assim: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que fazemos não seria o que permeia a nossa mente? Aquilo que falamos não é o que está dentro do nosso coração? Todas as vezes que você abre a boca para amaldiçoar o seu filho, para espraguejar o seu filho pela travessura dele, ou até mesmo pela rebeldia dele, é porque o seu coração está cheio de maldade, de podridão, de ódio, de insensatez. Pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Do que a boca fala? Do que está cheio o coração. Quem disse isso foi Jesus. Uma coisa é você se surpreender no momento de desequilíbrio, de menos paciência, e talvez falar de forma mais ríspida, sem paciência: menino, sai da minha frente, vá para o seu quarto agora. Outra coisa é você xingar, amaldiçoar, espraguejar. A boca fala do que está cheio o coração. Isso é muito comum nas relações entre maridos e esposas. Hoje, por exemplo, a minha esposa amada disse assim para mim: alguém está indo embora sem antes preparar o meu café. Eu falei: puxa vida, vou ter que pedir perdão e desculpa em rede nacional de transmissão. Muitas pessoas hoje disseram para os seus cônjuges: maldito, maldita. Onde eu estava com a cabeça quando eu me comunei a você, me liguei a você. Muitas pessoas hoje possivelmente praguejar os seus filhos, o seu trabalho, a sua casa, porque algo não deu certo. Eu tenho uma experiência, eu vou omitir aqui o nome do construtor, mas eu pedi certa feita para alguém na minha casa fazer um determinado trabalho e deveria ficar tudo certinho, né? E aí, não vou dizer o que, porque alguém pode adivinhar, um determinado objeto que deveria estar nas duas pontas de uma linha reta, ok? Devia estar com 15 centímetros para fora, para ficar certinho, bonitinho. Começou na esquerda com 15, terminou na direita com menos 15. Quando eu olhei, falei: Senhor. E aí ele disse para mim: bom, a parede que estava torta. Eu falei: é verdade. Talvez a linha que inventaram os pedreiros tenha passado longe da sua faculdade de construtor, né? Abençoado, queridinho de papai. A vontade era dizer outras coisas. Mas quantas pessoas espraguejam aquilo que tem? A boca fala do que está cheio o coração. Se hoje o Senhor te faz perceber que você tem julgado as pessoas, que você tem amaldiçoado as pessoas, as que estão dentro da sua casa e fora da sua casa, é sinal de que você e eu precisamos dobrar mais os nossos joelhos para estarmos em oração com o Senhor. É sinal de que nós precisamos parar e gastar mais tempo ouvindo ou lendo a Bíblia.
refletindo naquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, para que a nossa mente e o nosso coração estejam cheios da palavra do Senhor. Aí você, quando estiver brigando com o seu marido, ao invés de ser espraguejado, você vai dizer: saia da minha frente, coisinha de Jesus, ó pão de ló das nuvens, por favor, se abstenha da minha frente, abduza-se daqui, para que eu não cometa um pecado, aleluia, vai na paz. Vai dizer assim. A irmã Érica hoje falou durante o dia, numa das nossas conversas, aquelas assim não tão amorosas: Wagner, eu espero que nós estamos ficando aqui no Barro Branco nesse tempo, né, a semana toda. Wagner, acho que eu estou precisando que você fique lá no recreio a semana toda, fique lá, descanse um pouco, você está precisando de estudar. Eu falei assim: você está querendo me ver longe? Não, meu filho, eu quero que você descanse. Uma maneira sábia. Já pensou se ela fala: sai daqui, seu traste, vai embora, você está me perturbando? Olha que maneira sábia. A Maria deve estar lendo a Bíblia em quantidade maior, deve estar orando mais, mas o fato é que nós falamos aquilo que está na nossa mente e no nosso coração. Isso é o que a Bíblia nos chama a atenção. Aquilo que fazemos não seria, eu leio para você novamente, o que permeia a nossa mente. Se esbravejamos o ódio, se tratamos mal o próximo, se respondemos asperamente, não estamos sendo nada por fora daquilo que não sejamos ou estejamos a ser por dentro. Reflita sobre isso. Como você tem tratado o seu filho, o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, o seu vizinho, o seu funcionário, o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, o seu colega de colégio. Porque vocês me chamam, e aqui eu quero partir para finalizar, tem 10 minutos para terminar, aliás 5, né, porque temos que cantar ainda. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, versículo de número 46 de Lucas 6, leia aí por favor junto comigo. Porque vocês me chamam, abro aspas, Senhor, Senhor, fecho aspas, e não fazem o que eu digo. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, Jesus está dizendo para nós hoje: vocês que são meus servos, porque vocês dizem Senhor Jesus, Senhor Jesus, se vocês não fazem o que a minha palavra diz para vocês fazerem? Por quê? Há uma incoerência. Eu escrevi assim: Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Eu repito isso: Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. Não é possível ser discípulo de Jesus se você não negar a si mesmo, se você não pegar a sua cruz e colocar nos seus ombros, e se você não seguir a Jesus. Não é possível ser salvo por Jesus, ser um discípulo de Jesus, se você não amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não é possível ser um discípulo de Jesus se você não se abster de julgar o seu próximo. Não é possível ser um discípulo amado de Jesus se você não passar a perdoar o seu próximo. Não é possível. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para discípulos que estavam seguindo Ele talvez há semanas, há meses. Está aqui mais ou menos no início do ministério de Jesus. Ele está dizendo para aquelas pessoas: por que vocês estão me chamando de mestre, se eu percebo que vocês ainda não estão fazendo aquilo que eu estou dizendo? Ele já estava com uma condição de ter analisado aqueles que estavam próximos a Ele. Como vocês me chamam de Senhor, se vocês não conseguem se amar? Em demonstrações práticas, eu acabei de dizer que uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem vice-versa. Para vocês me chamar de Senhor, vocês precisam então me obedecerem. É o que Ele está dizendo. Só pode chamar Jesus de Salvador, amados, aquele que chama Ele de Senhor. E só pode chamar Jesus de Senhor aqueles que o obedecem. Se você disser com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, se você disser com a sua boca que Jesus é Senhor, no grego é Kyrios Cristo, Cristo Senhor, Jesus é o Senhor e não o imperador, e não César. Paulo está dizendo para a igreja que está em Roma: olha, o Senhor não é César, o Senhor é Jesus. O Kyrios, o Senhor é Cristo, é o Cristo, é o Filho unigênito de Deus. Se você não confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você não poderá ser salvo.
O texto na íntegra diz assim: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou a Jesus, então você será salvo. O contrário disso é, se você não confessar com a boca que Cristo é o Senhor, esse confessar aqui vai além do recitar palavras. Esse confessar aqui é a ideia de você estar diante de um juiz, onde você sabe que você não pode mentir, onde você sabe que não pode faltar com a verdade, e onde você sabe que tudo que você disser será usado contra você. O cenário aqui que Paulo traça, que ele figura, é um cenário de estar diante de um juiz, e diante de um juiz você precisa confessar aquilo que é um fato, aquilo que é verdade. O que esse texto quer dizer? Não podemos ser salvos se com a nossa vida nós não vivemos de acordo com o que Cristo, que é a palavra de Jesus, impregna em nós, traz para nós como verdades. Não basta para sermos salvos dizer com a boca meramente Jesus é o meu Salvador, se não confirmarmos com as nossas atitudes que Ele também é Senhor. Do que isso fala? Fala de obediência e subserviência. Esta palavra quer dizer se condicionar ao serviço, abro aspas, se condicionar à escravidão. Do que esta ideia fala? Fala de nós nos colocarmos em obediência e subserviência a Jesus, o Senhor, e dizer como Paulo disse pelo Espírito: não vivo mais eu, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 2, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, a partir deste entendimento, eu vivo pelo amor, pela graça, pela orientação, pelos ensinamentos, pela instrução de Jesus, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso que comunica esta expressão, esse entendimento, esse texto bíblico. A pessoa que aceita e obedece, agora eu leio para vocês João 14, 21, em razão do tempo. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Esse texto está dizendo o seguinte: se você não ama a Jesus, você não é amado pelo Pai. E só ama a Jesus quem obedece os, o texto está dizendo, mandamentos de Jesus. As coisas se seguem, amados. Não vos enganeis. Paulo, pelo Espírito Eterno aos Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Aquele que semeia no Espírito, dele é a vida eterna. Aquele que semeia da carne, desta há destruição. Eu digo para você, amado irmão, você que é membro da igreja, nós estamos hoje aqui passíveis de ter dois grupos de pessoas: aqueles que ocasionalmente nos assistem e nos acompanham, e aqueles que são membros da igreja, ovelhas deste aprisco. Você que é ovelha deste aprisco, eu falo diretamente para você: não se engane, vivendo uma vida dúbia, torpe, vivendo para si os seus maus desejos, os seus vícios, e dizendo viver também para Deus. Não é possível. Só é amado do Pai, de Deus, o Senhor, aqueles que obedecem aos mandamentos de Jesus. Hoje é tempo de refletir, de analisar. Os versos 47 e 49 de Lucas 6 diz assim: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Esta pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerces na rocha. O rio ficou cheio, as águas bateram contra aquela casa, porém ela não abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Sabe o que esse texto quer dizer? Eu pergunto para você: como está o seu coração hoje? Como está a sua mente? Como está a sua casa? Você está completamente desesperado por causa das notícias e dos acontecimentos? Ou você tem no seu coração que João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fique aflito, não tenham medo. Posto está em toda esta reflexão
as consequências da aplicação ou não aplicação dos ensinamentos de Jesus à vida diária. Tradições, aqui eu encerro, credos, ortodoxias dogmáticas não são suficientes para termos a vida prometida por Jesus. Ser religioso, vestir a roupa de um religioso, pensar como religioso, não colocando em prática a vida que Jesus propôs, não configura a obtenção da paz que Cristo nos deu. Os nossos irmãos, eu chamo eles à frente novamente, cantaram: ainda que a figueira não floresça, podem vir, ainda que não haja os animais nos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Só consegue cantar isso e viver isso aquele que alcançou a paz que excede todo entendimento. Meu amado irmão, eu não anulo, eu não recrimino que você e eu estejamos minimamente preocupados, minimamente apreensivos em razão de tudo que está acontecendo. Obviamente que não, eu também estou. Agora, o que eu não posso permitir que você consinta e permita é você e eu estarmos desesperados, como se o mundo fosse acabar e nós estivéssemos perdidos. O Anderson, que está aqui, sempre brinca comigo: dependendo da situação, pastor, fica tranquilo, a salvação está garantida. Sempre, obviamente, de uma maneira descontraída, mas isso é um fato, amados. Se este for o capítulo final da história da humanidade, se os mais sensacionalistas estiverem corretos quando estão afirmando que é o fim do mundo, que Jesus vai voltar em semanas ou em dias, se eles estiverem corretos, que mal há nisso, amados? Que desespero pode haver para um cristão ouvir dizer que o capítulo final da história da humanidade chegou? Que desespero pode haver em qualquer coração de um cristão, se o nosso tão amado e sonhado dia está para se dar? Ou que não seja isso, senão um período de grande tristeza e dificuldades que a humanidade vai atravessar. Nós não podemos estar desesperados, porque temos um Deus que não vai deixar a luta, a dificuldade nos matar. Por mais que seja a dificuldade, por mais que seja a tentação, a provação, nós sabemos que o controle sempre estará, amados, nas mãos do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Creia nisso, creia no seu coração que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Cantamos com os nossos amados, e após essa canção nós estaremos encerrando esta transmissão. Que você tenha uma semana mágica e abençoada, que você possa fazer da sua casa um templo, um local de adoração a Deus, o Senhor. Que o seu coração seja um altar de adoração a Deus. Que você possa se reunir com a sua família nos dias da semana, adorar ao Senhor, ler as Escrituras Sagradas, meditar nas Escrituras Sagradas. Faça do seu lar um pedacinho do céu. Faça do seu coração um local de adoração. Ao acordar, dobre os seus joelhos, fale com o Pai, diga: bom dia, Jesus, obrigado por mais um dia. Faça uma leitura que traga edificação para a sua vida. Ore, clame ao Senhor, estenda as mãos para aquele que precisa e viva hoje, como diziam uns anos atrás na rádio, como se Jesus fosse voltar hoje ainda. Que você possa viver no seu coração: Pai, Maranata, vem, Senhor. Nós, eu, somos a tua igreja e clamamos pela tua volta. Cantemos os nossos irmãos. Adore ao Senhor onde quer que você esteja. Desespero me toma, por mais
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a sua paz. Tenha uma semana mais que abençoada em Cristo Jesus, o Senhor.